I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you're free. We can go to wherever we like, there's so much out there to see. You can paint a picture while we're playing of the palm trees in the air. I can sing you all that I've been saying. I like the color of your hair. All I really know is I was waiting. Now that love is ours to share. I'll drive if you put on the music. Poor Simon is fine by me. We can take any road that we like. I've got nowhere else to be. Your eyes look prettiest on the water. Hope you don't mind that I stare. And I truly think you looked amazing when I saw you standing there. All I really know is I was... Oi gente, o vídeo de hoje é vloguinho de leitura que eu sei que vocês amam. Eu vou compartilhar a experiência de leitura de verão da Emily Henry. Gente, eu tô super empolgada pra ler esse livro. Ele foi publicado primeiramente em 2020, ele estourou no ano passado e ele tá chegando agora no Brasil pela Verus Editora. O livro já está em pré-venda, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Mas, assim como eu, algumas outras pessoas tiveram acesso a esse livro 2 meses antes do lançamento e foram as pessoas que assinam o Clube da Karina Risse. Vou mostrar pra vocês agora o unboxing do Clube da Karina, como chega tudo, como é que funciona e também liberar um cupom aí pra quem quiser assinar a próxima caixa. E, obviamente, depois vou fazer a leitura de verão. Muito engraçado esse título e fica redundante, mas vou fazer a leitura de verão e compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Então, se você gosta de romance com aquela pitada de Enemies to Lovers, já fica nesse vídeo porque você vai se apaixonar. Imagina receber na sua casa romances incríveis e exclusivos, enviados 3 meses antes do lançamento. É isso que acontece quando você assina o Clube de Romance da Karina Risse, autora da série best-seller Perdida. Nomes como Colleen Hoover, Jane Austen e Sophie Kinsella já passaram pelo clube. As caixas são enviadas bimestralmente, contendo um livro inédito e um dos melhores romances do catálogo da editora Record. Você pode adquirir a caixa através da assinatura bimestral ou comprando avulsa no site da Record. Mas essa daí é uma opção limitada, hein? Inclusive, corre que as assinaturas para a caixa 3 acabam no dia 30 de abril. Além dos livros selecionados a dedo pela própria Karina, cada caixa vem com um brinde colecionável. A novidade desse ano é o álbum de figurinhas. Então você recebe um pacotinho de figurinhas por caixa para ir completando o seu álbum. Na caixa você também recebe brindes surpresas inspirados em cada história, diversos marcadores e cards e o mais legal, lives mensais exclusivas com a própria Karina Risse, disponíveis apenas para assinantes. Os assinantes também recebem um cupom de 30% de desconto para ser utilizado no site da Record em outras compras. E como os livros recebidos são surpresa, se por acaso você já tiver o livro da caixa, pode trocar por outro do catálogo da Record. Esse clubinho pensa em tudo mesmo. Tudo isso pelo valor de R$ 49,90 ao mês pelo plano bimestral. E se você, assim como eu, se apaixonou pelo clube e quer muito fazer parte, atenção! Eu tenho um cupom de desconto para você. Use Bárbara10 para receber 10% de desconto na assinatura do seu plano. A assinatura pode ser feita no site clubedacarina.com.br e você também pode comprar a caixinha avulsa, se ainda estiver disponível, no site da editora, record.com.br. I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you... I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you... I'll give you ukulele lessons Monday mornings and I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you're free.
Ok, quem aqui não ama um Enemies to Lovers, não é mesmo? Estou na página 65 de leitura de verão e parei porque um dos mimos da caixinha fala pra abrir justamente na página 65. Então estou empolgada, vou abrir junto com vocês, mas antes disso deixa eu fazer um update um pouco aqui dessa leitura. Em leitura de verão a gente vai conhecer a January. Ela é uma mulher que já tá ali vivida, né? Já viveu muitas coisas na vida. E ela tá indo passar as férias de verão na casa do lago do pai dela. O X da questão é que ela não sabia da existência dessa casa do lago até um ano atrás, quando o pai dela morreu. Ela descobre sobre isso no velório do pai dela, quando ela descobre também que o pai dela tinha uma amiga, e foi com pra essa amiga, né, que ele deixou ali a chave da casa e uma carta pra January abrir no aniversário dela, só que o aniversário dela já passou e ela ainda não teve coragem de abrir esta carta. Mas depois que ela fez essa descoberta, tudo na vida dela desmoronou. É como se ela tivesse ganhado uma nova personalidade, tanto que em vários momentos do livro ela fala: a antiga January faria isso, a antiga January faria aquilo. Tipo a Taylor Swift em Look What You Made Me Do, sabe? Inclusive a Taylor Swift já foi até mencionada nesse livro aqui. Mas ela tá nessa casa com muito ódio de estar lá, porque ela não gostaria, só que é a única opção que ela tem nesse momento pra morar. Depois da morte do pai dela, a relação dela com a mãe não ficou muito boa, tipo, ficou um pouco abalada. Elas estão sempre assim, sabe, andando em cima de ovos, sem querer conversar exatamente sobre o que aconteceu com a família, porque ela não entendia. A mãe dela tinha passado por 2 cânceres, então era uma família muito unida e no velório do pai dela tudo desmorona, e não só por conta da morte do pai dela. Só que quando ela se muda pra essa casa, que fica ali numa cidadezinha de veraneio nos Estados Unidos, ela vai acabar descobrindo que o vizinho ao lado dela é o August. E o August fez faculdade com ela. E durante a faculdade, eles tretavam horrores. Sabe aquelas pessoas que estavam sempre tentando se superar, era um atrás do outro ali pra escrever o melhor texto. E eles fizeram faculdade de escrita criativa, então eles brigavam muito durante o período de faculdade. E agora ele tá morando lá do lado dela. E nas listas de mais vendidos, na maioria das vezes, ele estava acima dela. E aí, a gente vai ver qual que é a treta desses dois. A gente teve agora a primeira realmente interação entre eles. E vamos ver pra onde é que isso vai dar no decorrer da trama. Eu tô bem curiosa porque o começo do livro já abre pra várias questões, né? Pra gente entender um pouco esse rolê do pai dela, dessa casa no lago, essa carta que ele deixou que ela não quer abrir. Pra gente entender também o que foi que aconteceu com o término do namoro dela, porque ela morava ali no estado de Nova York, se mudou pra cidade de Nova York com esse namorado, e aí eles terminaram e a gente não sabe muito bem também o que aconteceu aí. E ela tá com um bloqueio criativo, ela precisa entregar um livro até o final do verão, e ela não tá mais conseguindo escrever sobre finais felizes depois que, né, o final feliz da vida dela, que era essa família que ela tinha, pra ela sucumbiu. Então ela tá com uma ressaca de escritora e a gente vai ver também como é que ela vai lidar com isso. E aparentemente o August também tá com um pouquinho de ressaca de escritor, então tô curiosa pra saber pra onde é que a trama vai se desenrolar, porque só esse começo já deixa a gente assim com várias questões, e eu amo esse tipo de livro. E daí veio esse brindezinho aqui que falava pra abrir quando a gente estivesse na página 65. Então, bora lá. Foi. Entre aspas. Foi. Tá, é um miminho aqui. Brinde surpresa. January e August, uma dupla de opostos que ao longo do tempo vai encontrar muito em comum. E essa história começa em um lugar inusitado, um restaurante de donuts. Ai, gente, que legal! É pra você prender no celular, na capinha do celular. Nossa, muito legal. Ai. Tem uma cola, ó. É uma, tá vendo? É um donut aqui, aí você faz assim, ó. Tem um manual. Achei tudo. Sabe aquela fita pra você segurar o celular aqui? Não sou tão burra. Consegui. E passa a minha mãozinha. Nossa, isso vai ser tão legal pra gravar. Nossa, ficou bem preso. Eu tô chocada. Isso vai ser tão legal pra gravar stories. Minha vida é outra. Ah, eu tô botando o celular de ponta cabeça. Parabéns. Gênia. Aí você faz assim. Nossa. Pra filmar sem tremer. Gente, venceu. Amei o mime. Amei o mime. Amei o mimo. Muito obrigada. Já tomei um bom banho e coloquei meu pijaminha pra ler, né, gente? Porque o que existe de melhor do que ler romance vestida no pijama? Agora estou viciada em morango com chantilly. Fiz aqui um moranguinho com chantilly para continuar meu livro. Estou, gente, meu Deus, vai dar merda. Página 87. Eles fizeram uma aposta. Não,
É uma aposta, porque ele escreve romance sombrio, ela escreve romance romântico. Os dois estão estacionados na carreira. E eles decidiram trocar os gêneros. E se ele escrever um romance romântico e ela escrever um romance sombrio? E aí eles fizeram uma aposta em torno disso. Eu só quero ver onde é que isso vai dar. E eu já gostei que a January chegou dando um tapa na cara falando sobre ficção romântica e sobre como é desvalorizada no mercado só porque é uma mulher escrevendo sobre mulheres. Se fosse um homem escrevendo sobre homens, né? Tudo bem. Ai, meu Deus. Minha alma está lavada. E eu ainda nem cheguei na página 100. As vitórias. O gosto da vitória é doce. Ok, Brasil, hoje eu vivi um dia daqueles que, assim... Sabe quando você termina o dia e você nem sabe como é que você tá viva? É basicamente isso. Tive que ir soltando a mão de um monte de coisa ao longo do caminho. Mas eu tô exausta. Mas agora... E tô muito chateada porque eu não tive nem tempo pra ler meu livrinho, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Mas enfim, agora são 5h52. E aí eu vou dar uma organizada em umas coisas rápidas que eu tenho pra organizar aqui. Na verdade, eu vou só arrumar a cama, se eu for ser bem sincera. E quero terminar meu livro, cara, porque meu livro tá muito bom. E hoje eu tinha umas coisas de trabalho pra fazer que me deixaram surtada. E eu não consegui continuar minha leitura. Mas eu quero continuá-la, então vou agora para organizar isso aqui, porque eu fico agoniada quando a cama tá bagunçada. Algumas vezes, outras vezes não tanto. E terminar minha leitura. Olha esse dia. Tá lindo, né? Nem parece que tá fazendo 10 graus lá fora. E o cara tá de bermuda e camiseta. Tudo bom. Mas a vida da baiana na Europa, ela não tem um dia de paz. Porque segunda-feira tava 26 graus. Terça estava 16. Hoje a máxima foi 12. Amanhã é 11. Então assim, quando a gente acha que a gente vai jogar o edredom pra escanteio, o frio vem e fala: oi! Like I need to be, doesn't matter what you believe, it comes naturally. Said it won't happen again, let somebody in, it comes naturally. Ok, agora que eu já arrumei minha cama pra deitar nela e ler meu livro, posso deitar nela e ler meu livro, Vitórias. Agora, um ponto muito interessante de leitura de verão é que a gente tem como protagonista 2 escritores, né? 2 autores que estão passando por uma fase de bloqueio criativo. E os diálogos deles são muito interessantes, porque eles falam bastante sobre o que é escrever para eles, né? Sobre qual o propósito de escrita deles. A gente tem como protagonista a January e ela narra a história. E ela fala bastante também sobre como ser leitora transformou ela em escritora. E eu, que estou escrevendo meu primeiro livro, me sinto muito conectada nessa parte da história, sabe? E em muitos momentos tem, assim, questões e falas que realmente são como um tapa na cara. Tem uma hora que ela pergunta pro Gus, né, porque ele tá falando sobre
um método que ele usa, enfim, de pesquisa para escrever. E ela pergunta para ele, mas os leitores realmente querem isso? E aí ele responde para ela, tipo, talvez você esteja com um bloqueio criativo porque você não está escrevendo o que você quer escrever, você está escrevendo o que os leitores querem ler. E assim, é uma questão muito interessante, porque a gente sempre, quando vai criar histórias, fica se questionando se é o que tá em alta no momento, se é o que as pessoas querem ler, e às vezes a gente deixa de contar as histórias que a gente gostaria de contar por conta disso. Então foi um ponto que me pegou demais. E além disso, a gente tem a January, que escreve ficção para mulheres, né? Então tem bastante esse debate. Ela fala, quando é uma mulher escrevendo um livro sobre outra mulher, automaticamente ele deixa de ser um livro que um homem gostaria de ler, e ele torna-se um livro de ficção para mulheres. É um livro que só deve e só vai ser lido por mulheres. Mas se é um homem escrevendo a história de outro homem, todas as pessoas podem ler. Não existe ali o ambiente ficção para homens, sabe? Então, é muito interessante essa parte da história, assim, da gente conhecer dois personagens que estão vivenciando situações parecidas nos seus trabalhos, mesmo que eles trabalhem, né, em linhas diferentes. E eu tô curiosa pra saber onde é que isso vai dar. Além disso, a gente tá vendo eles dois se desafiarem com base nessa aposta que eles fizeram, né? O Gus tá indo aí pra escrever uma ficção romântica, e obviamente que para ele vai ser um pouco complicado, e eles estão experimentando coisas diferentes, né, se desafiando ali em muitos outros propósitos, enquanto a January, ela vai escrever ali uma ficção sombria, um romance mais com coisas mais marcadas, e isso ela vai acabar percebendo que também é uma coisa que ela gosta de fazer. Então é interessante porque também fala um pouco sobre como você gostar de uma coisa não exclui você gostar de outra coisa, sabe? Tanto como leitora quanto como escritora também, assim, você pode fazer de várias coisas, você pode fazer de vários gêneros. Então tá sendo um livro muito interessante pra enxergar tanto pela minha ótica de leitora quanto pela minha ótica de escritora. E eu só quero ver onde é que isso vai dar. Want you to go, my golden girl, I need you so, and I just want you to know how much I love you so. My golden girl, and it took some time to know these feelings in my heart, I love you so, and it took some time to grow. When we are apart, I miss you so. My golden girl, never thought I'd find you here. I think it's gonna be a good year. My golden girl, my golden girl, and I don't want you to see when I'm feeling down that part of me, and I just want you to be with me all the time. I love you so. My golden girl. Já mudei de cenário. Gente, eu tô tão apaixonadinha nesse livro, vocês nem sabem. Fiz uma pausa rapidinha, joguei uma partida de Fortnite, algumas com meu amigo. E agora eu voltei pra minha leitura. Eu gosto muito de jogar videogame pra desestressar, gente. É um dos meus hobbies favoritos, junto com o ler. Agora estou aqui. Esse livro tá me deixando muito de orelha a orelha, um sorriso, no caso. Eu gosto muito dos diálogos, porque eles criam histórias o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito legal, sabe? Estar dentro da mente do escritor, porque eu me sinto assim em muitos momentos, criando história pra coisa completamente aleatória. Então eu estou me sentindo identificada. Vitórias. Think it's gonna be a good year. My golden girl. My golden girl, my golden girl,
Gente, ontem eu fiquei até, tipo, 2 da manhã quase, lendo Leitura de Verão. Esse livro, ele tá tendo tudo de mim. E assim, eu não terminei realmente porque eu tô com pena de acabar. Falta, tipo, muito pouca página, eu vou terminar agora de manhã. Mas eu tava com muita pena de acabar. Ai, gente, faltam 40 pagininhas só. Eu tô amando esse livro, é muito louco, porque além da história da January e do August, né, do Gus, a gente tem as histórias que eles estão escrevendo, a gente tem as histórias de passado deles, coisas que a gente vai desbravando ao longo da trama. E eu gostei bastante porque a January, ela é uma autora de romance, ela sempre acreditou muito no amor, ela ganhou uma desilusão gigantesca no último ano, né? E ela agora tá vivenciando essa experiência com o Gus, que pra mim, num primeiro momento, seriam enemies to lovers, mas a gente acaba percebendo que é um friends to lovers, na verdade é um enemies que vira friends, que vai pro lovers, sabe? E ela tá criando todas as expectativas, né, da protagonista do livro de romance, tendo isso na cabeça, mas ao mesmo tempo tentando fugir dessas expectativas, só que caindo nessas mesmas expectativas. Então, a gente vê uma mulher que avalia uma história pensando num romance, tentando fugir do clichê do romance, mas que ainda assim acaba caindo nesse clichê do romance. E as partes de diálogos deles dois, pra mim, são assim, incríveis, são, nossa, coisas bálsamos pra minha vida. São quotes que eu fico maravilhada. E além disso, tem o passado do Gus, eles vêm de famílias muito distintas, né? Enquanto a January, ela foi criada ali numa família super feliz, intimista, onde ela foi o tempo inteiro potencializada, né? Os pais estavam o tempo inteiro acreditando que ela tinha capacidade de realizar os sonhos dela, que ela tinha capacidade de ir onde ela quisesse. E o Gus, ele cresceu numa família completamente desestruturada e até grande parte ali da vida adulta pra ele, a vida era um grande, né? O que está acontecendo aqui? E ele é meio complicado de demonstrar sentimentos, apesar da gente saber que ele está sentindo. E é muito interessante porque os dois se completam de certa maneira. Enquanto a January, ela tá nessa fase de compreender que nem tudo são flores e que a persona que ela criou, né, para ser uma pessoa perfeita ali diante dos pais dela, na verdade, nunca foi tão perfeita assim. O Gus tá podendo ter esperança no relacionamento, acreditar um pouco mais em si mesmo, e eu tô amando isso. Eles estão num momento agora aqui que aconteceu uma situação complicada, então faltando 40 páginas, sempre vem, você acha que tá tudo lindo, tá tudo belo, e vem o socão do livro de romance, como de costume. Eu quero muito ver como é que isso vai se desenrolar, sabe? Onde é que eles vão parar depois dessa situação. Mas tem um quote aqui, gente, que eu achei a coisa mais linda do mundo e que, assim, eu me senti a pessoa mais representada do universo. Peraí que eu vou achar aqui. Gente, eu preciso ler esse quote pra vocês porque foi incrível. Fala assim, eu vou cortar uns pedaços que podem ser considerados mini spoilers, tá? Mas fala assim: quando a gente ama alguém, disse ele um pouco hesitante, quer fazer este mundo parecer diferente para essa pessoa, dar um sentido a todas as coisas ruins e amplificar as boas. É isso que você faz para os seus leitores. Pontinhos. Você faz coisas bonitas porque ama o mundo, e talvez o mundo não seja sempre como parece nos seus livros, mas acho que colocar essas coisas bonitas neles muda um pouquinho o mundo, e o mundo não pode perder isso. Eu sempre admirei isso, o jeito como sua escrita faz o mundo parecer mais luminoso e as pessoas nele um pouco mais corajosas. Gente, é pra isso que eu leio romance, sabe? Eu tô muito feliz, porque é um livro que exalta os livros que eu amo ler. Eu tô muito feliz. Apenas isso. E agora eu tenho 40 páginas pra acabar, sem querer acabar. Ai, gente, por que a vida do leitor de romance é desse jeito? Me conta. You've been running around in my head. I can't stop drinking about what comes next. Girl, I know you've been let down a couple times. Why don't you go ahead and give us a try? Let me through, yeah. Girl, I dare you to move a little closer, closer. And I just wanna hold you, hold you. I wanna wrap you up in my arms so
So make some space next to your heart now to take it slower, slower. And I just wanna show you, that even though you're right next to me, it feels like miles in between. Take a chance, girl, I dare you. Move a little closer, closer. Some things are better left unsaid. Let's leave the past in the past, wherever he is. And you got walls built up like Jericho, and I kinda hope that you let it go. Nothing left to do, and girl, I dare you to move a little closer, closer. And I just wanna hold you, hold you. I wanna wrap you up in my arms. So make some space next to your heart now to take it slower, slower. And I just wanna show you, that even though you're right next to me, it feels like miles in between. Take a chance, girl, I dare you. Move a little closer, closer. Nossa, deixa eu abrir aqui as portas do armário pra diminuir o eco. Senão, parece que eu tô numa caverna. Nossa, gente, o dia hoje está uma loucura. Eu fiz até uma lista de prioridades segundo minha psicóloga, me indicou, inclusive ela está na minha lista de prioridades hoje, porque tenho consulta, tem obra no condomínio, fiz minhas unhas, olha que bonito que fiz. E hoje cedo concluí Leitura de Verão, da Emily Henry. O livro está em pré-venda com lançamento para junho, vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E, gente, o que foi esse livro? Sério, vale muito a pena a leitura. Eu acho que é um livro que toca de uma maneira muito profunda na gente que é leitora. É um livro que conversa muito para quem também tem interesse em escrita. Conhecer a história da January e do August foi, assim, sensacional. E é aquele tipo de livro que dá pra gente, né, a ideia de que vai ser uma história de amor, um romance, mas que permeia por tantos outros ambientes, que fala sobre tantas outras coisas, que a gente termina com aquele quentinho no coração, desejando muito mais da narrativa da autora. Eu gostei de como ela criou, de certa maneira, alguns suspenses com relação a algumas questões da trama, foi dando pra gente aos poucos. E esse é um livro que aborda uma coisa que eu tô refletindo bastante em leituras recentes, inclusive, que é sobre como, quando a gente enxerga uma pessoa pelo olhar da outra pessoa, a gente está, né, sendo levado, de certa maneira, a visualizar aquela pessoa de uma maneira. Então, tem um personagem aqui desse livro que a gente enxerga muito pelos olhos da January, e quando a gente enxerga, de certa maneira, este personagem pelos próprios olhos, é muito interessante. Eu gosto muito da trama porque eu sinto que conversa comigo como uma leitora que ama livros de romance, que consegue enxergar a beleza que os livros de romance trazem para a vida da gente, que gosta de escrever livros de romance. Então é um livro que exalta bastante isso, os livros de romance, a fé no amor, a fé nas pessoas, na coragem, e também que fala sobre como, por mais que a gente ame esse tipo de história, por mais que a gente se encante com esse tipo de história, a gente também conhece e percebe o mundo. A gente sabe que nem tudo é a perfeição que os livros de romance às vezes pintam, e que o Felizes para Sempre nem sempre é o Felizes para Sempre. Às vezes é só um Felizes agora, mas a gente pode ser feliz agora o tempo inteiro. Então terminei sorrindo demais, muito empolgada. Indico muito pra vocês essa leitura. Eu acho que vocês vão se apaixonar, e eu tô muito curiosa pra ler outros livros da Emily, porque, assim, achei fenomenal. E lembrando que esse livro chegou primeiramente, né, no Clube de Romance da Carina, com o Grupo Editorial Record. Eu tenho um cupom pra vocês assinarem a próxima caixinha com 10% de desconto, vou deixar ele aqui. E no Clube de Romance da Carina você recebe aí em primeira mão livros que serão lançados pelo Grupo Editorial Record e que são escolhidos pela Carina, além de um livro antigo do catálogo da editora e outras coisas que eu já mostrei pra vocês na unboxing que eu fiz aqui. Conta se vocês ficaram empolgados pra leitura de verão, se vocês curtiram essa ideia do Clube de Romance da Carina, de receber livros antecipadamente, eu vou adorar saber. Se você gostou do vloguinho, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá!
Tchau!